Eu morava ao lado de um garoto que sempre tinha bandagens enroladas em toda a cabeça, até cobrindo o rosto. Lembrei-me que seu nome era Jonas, um menino de 12 anos que nunca saía de casa. Ele às vezes olhava pela janela do seu quarto no último andar para todas as crianças que brincavam do lado de fora, enquanto Jonas sentado observava. Lembrei-me de que as janelas dele tinham bares de ferro, então não havia como ele sair pelas janelas do quarto. Às vezes nos comunicávamos e escrevendo em pedaços de papel, já que Jonas não podia me ouvir, porque a janela estava trancada. Jonas só faz isso quando seus pais não estão por perto, já que eles são estranhos. Sua mãe e seu pai eram uns daqueles pais que eram insanamente loucos por ciência e química, de acordo com Jonas. Eles ficavam no porão e trabalhavam dia e noite, exceto nos momentos em que tinham que dar comida a Jonas, diariamente, pois vinham tratando Jonas como se fosse um animal, porque eles estavam muito ocupados. Seus pais disseram a Jonas que ele não deveria sair para fazer contato com ninguém até que seu rosto melhorasse. Ele me disse que acidentalmente caiu com o rosto sobre uma vasilha que continha produtos corrosivos, que desfigurou sua aparência. E seus pais temiam que ele fosse ridicularizado pelas outras crianças da vizinhança. Lembro-me de uma vez, dois garotos mais velhos estavam jogando pedras em suas janelas, rindo e apontando para Jonas, enquanto ele olhava para eles. Ele me disse que eles fazem isso algumas vezes, mas está acostumado. Mas para mim, ele é um grande cara, e ainda é hoje. Nunca entrei na casa dele, mas ele me mostrou algumas coisas legais que colecionou, como gibis, ele tinha muitos deles, da Marvel, da DC e outros quadrinhos de não super-heróis. Ele era um grande fã de super-heróis. Ele até disse que se sentia como um deles, um ser humano normal que foi afetado por produtos químicos perigosos e depois se tornou um super-herói poderoso. Certa vez, ele escreveu em um pedaço de papel e o colocou na janela enquanto fingia ser um super-herói. Eu tinha uma coleção de figuras de ação e videogames que surpreenderam Jonas. Ele me disse que nunca jogou um único videogame em sua vida, o que foi muito triste. Ele também me disse que sua babá os tirou dele antes que pudesse tocá-los e os queimou na frente dele. Jonas tinha uma babá malvada chamada Verônica, uma senhora alta e malvada, que nunca gostou de crianças. Isso começou antes do seu rosto ficar deformado, ele me disse. Ela era basicamente o pesadelo de todas as crianças, de todas as casas e coisas que eu vi que ela fez. A senhorita Verônica já tomou conta de muitas crianças antes. E acredite em mim, não foi bonita. Jonas me disse que a última criança que ela cuidou, uma menina de 4 anos, ela a fez viver 7 horas de inferno. Jonas disse que a senhorita Verônica a deixou com fome e cercou sua cama com algumas armadilhas. E o pior de tudo é que seus pais não sabem sobre sua ação. Ela mentia para eles apenas para ser paga. Todas essas coisas que eu ouvi, ela é uma mulher suja, cruel e sem alma. E agora ela tinha que tomar conta desse pobre rapaz. Jonas tinha idade suficiente para tomar suas próprias decisões, exceto algumas, mas seus pais aparentemente contrataram uma bruxa malvada. Os pais de Jonas tiveram que ir ao Texas para uma convenção de cientistas. Então, Jonas ficou sozinho com ela. Uma vez, eu estava escrevendo algo para mostrar a ele, mas então vi a senhorita Verônica puxando-o com força para longe da janela. E esse foi o resto do meu dia sem falar com ele. No dia seguinte, enquanto olhei pela janela para ver Jonas, vi alguém deitado em sua cama.
olhando para a cabeça embrulhada dele. Bato meu punho na janela, tentando chamar a atenção de Jonas. Ele lentamente se sentou em sua cama, enxugando as lágrimas dos seus olhos. Ele parecia estar chorando e que me fez pensar. Eu tinha um olhar preocupado no meu rosto quando vi hematomas por todos os braços e pernas, um tom escuro desbotado de roxo. Ele foi escrever algo em um pedaço de papel. Então, quando Jonas terminou de escrever, foi até a janela e pressionou o bilhete no vidro. O que ele escreveu me apavorou. Toda a situação ainda queimava no fundo da minha alma. Algo que eu sabia que nunca esqueceria. Ele escreveu: "Ajude-me". O pior era que sua caligrafia estava rabiscada no papel e era quase ilegível. Jonas continuou batendo na janela com a outra mão. Então, de repente, vi alguém correr para o seu quarto ao lado dele. Era ela. Você sabe quem? Ela tinha algo em ambas as mãos, grandes e gorduchas. Em uma mão havia um limão e na outra uma tesoura. O que a senhorita Verônica fez me aterrorizou ainda mais. A senhorita Verônica correu até Jonas, agarrando sua cabeça, mantendo-a imóvel. Eu ouvi gritando de dor e medo. Então eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de assistir. Ela usou a tesoura para cortar as bandagens, desembrulhou-as da cabeça e jogou-as para o lado. O que eu vi quase me fez vomitar. Fiquei totalmente chocado ao olhar para o rosto real e deformado de Jonas. Toda a sua cabeça estava completamente coberta por bandagens e eu já sabia o motivo. Eu vi seu rosto, quase derretido, mostrando uma camada vermelha escura por baixo. Eu só podia imaginar seu rosto parecendo um queijo derretido em um cheeseburger. Todo o rosto de Jonas, até mesmo um de seus globos oculares, estavam um pouco queimados. Os produtos químicos o estragaram muito. Verônica cortou o limão ao meio com a tesoura e então ela jogou a tesoura para o lado, ao lado das bandagens, e segurou a cabeça dele com uma das mãos. Com a outra mão, ela espremeu uma fatia de limão na cabeça de Jonas, em seus olhos e na camada vermelha de seu rosto. A expressão dolorosa em seu rosto, seus gritos altos, abafados, seu rosto ardendo com o ácido do suco de limão. Ela usou o outro limão para espremer em seu rosto, novamente torturando Jonas com extrema dor. Eu decidi bater meu punho na minha janela, o que foi uma má ideia. A senhorita Verônica olhou para a janela do quarto, direto para mim. Eu pulei para trás. Ela me notou. Ela correu de volta para fora do quarto, empurrando Jonas para baixo enquanto ele gritava de dor e agonia. Eu sabia o que ela ia fazer. Então, corri para fora do meu quarto e desci as escadas. O bom dessa situação é que meus pais não sabem sobre Jonas e o fato de que eles estiveram no trabalho por um tempo. Tranquei a porta da frente, esperando que Verônica não invadisse minha casa. Procurei o telefone da casa, mas quando estava procurando, ouço um estrondo que soou em meus ouvidos. Ela continuou batendo na porta, quase gritando. Enquanto procurava o telefone, finalmente o localizei, ao lado do sofá, na mesa de centro. Corri em direção a ela, discando 911, enquanto ouço os sons dos gritos ameaçadores da senhorita Verônica do lado de fora. Esperando alguns toques, finalmente ouço a voz da telefonista. A saudação habitual de uma telefonista do 911. Comecei a explicar toda a situação do início ao fim, o mais rápido e claro possível. Eles me disseram para esperar pacientemente, pois a polícia chegaria em seguida na minha casa, e bem em breve.
Demorou alguns minutos para a polícia chegar na minha casa. Não só eles chegaram, mas meus pais chegaram cedo do trabalho também. Aparentemente, eles receberam uma ligação da polícia explicando a minha situação e decidiram voltar para casa. Meus pais ficaram extremamente preocupados e assustados. Eles me fizeram mais perguntas sobre isso do que a própria polícia. Eu tive que explicar tudo, desde ser amigo de Jonas até como seus pais o deixaram com uma babá abusiva, até o que ela tentou fazer. Cerca de 1 hora depois, um policial veio até mim. Ele tinha algo que queria me dizer sobre as atrocidades horríveis que aconteceram ao lado. A verdade sobre a babá, os pais e Jonas foi realmente chocante. Com base nas evidências que encontraram, os pais de Jonas não eram seus pais reais. Eles adotaram Jonas de um orfanato que está fora da cidade, apenas para realizar um experimento com ele. Foi a razão pela qual eles se mudaram para o Texas para se esconder. A babá, Verônica, também fez parte do experimento. Na verdade, Jonas não foi a primeira criança a ser adotada pelos cientistas. Eles haviam feito experimentos ilegais com esses órfãos, e era para descobrir quanta dor uma criança pode suportar antes da morte, com base na causa da morte e na idade da criança. 38 crianças com idades entre 2 e 13 anos foram dadas como desaparecidas, e Jonas era uma delas. Havia câmeras de segurança ao lado de fora e dentro da casa. Agora, eles responderam à senhorita Verônica por crueldade infantil e a morte de muitas crianças, e estão, no caso, para encontrar os 2 cientistas. Tudo isso, eu era amigo de alguém que teria morrido se eu não chamasse a polícia. Aparentemente, Jonas também tentou mentir sobre quase tudo que me contou. Ele estava tentando se proteger. Ele foi enviado para uma nova família de confiança, um casal que morava fora da cidade. Desde então, nunca mais o vi até agora. 20 anos depois, fui a um bar tomar uns drinks sozinhos, quando um homem se aproximou de mim. "Lembra de mim?" ele disse, aquele homem familiar sorrindo para mim. Sorri de volta, percebendo quanto tempo se passou desde a última vez que vi Jonas. Na verdade, ele parece um homem bom e saudável agora, sem bandagens. Ele era um homem de cabelos castanhos, com olhos azul celeste. Ele quase parecia um completo estranho. E depois disso, conversamos e bebemos alguns copos, finalmente falando um com o outro pessoalmente. Jonas e eu sabíamos que ninguém tentaria nos separar. Os cientistas e a babá provavelmente estão presos agora. Afinal, eu ainda não conseguia parar de pensar no fato de que esse homem teria sido morto se eu não ajudasse a salvar sua vida.